Na palavra de hoje nós vamos mostrar o que o próprio Jesus vai trazer sobre o fim dos tempos, o que está acontecendo e o que está para acontecer. Isso está principalmente em 3 passagens bíblicas extensas nos evangelhos, que está em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Então nós vamos começar em Lucas 21, 5. Vamos lá comigo. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário primeiro acontecerem essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada, serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Primeiro ponto que nós precisamos esclarecer aqui em Lucas, capítulo 21. Mostra que os discípulos foram até Jesus e perguntaram: Jesus, olha o templo, olha que bonito, legal. Acho até engraçado, né? Os discípulos mostrando o templo para Jesus, sendo que Jesus foi quem arquitetou tudo, né? Então ele sabia como é que era o negócio. E Jesus falou assim, Jesus é aquele que acabou com a festa deles. Olha que lindo, maravilhoso, olha que maravilhoso, tudo é demais, não sei o que lá. Jesus falou assim: não ficará pedra sobre pedra. Jesus olhou o lugar mais sagrado dos judeus e profetizou naquela hora que haveria uma destruição. E os discípulos, olhando aquilo, perguntaram para Jesus assim: mestre, quando vão acontecer essas coisas e que sinal vai anteceder isso? O engraçado é que esta não foi a única pergunta que os discípulos fizeram. Aqui só tem uma pergunta sobre o templo e a sua destruição. Mas nesse momento, os discípulos eles perguntaram 2 coisas: sobre o templo e a sua destruição, e sobre o sinal do final dos tempos e da volta de Cristo. Só que não está aqui. Daí a gente vai ter que encontrar em Mateus 24. Vai lá para Mateus 24. Mateus 24:1 fala o seguinte: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto, não ficará aqui pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. 3, olha a pergunta deles. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Viu que aqui está diferente, Lucas? Lá só perguntou do templo. Aqui
ele está falando do final dos tempos e também da destruição do templo. Eu só estou mostrando isso para vocês porque Jesus, tanto em Lucas quanto em Mateus, ele vai responder as duas perguntas e não apenas uma. Então lá, por mais que não esteja aparecendo sobre o final dos tempos, a pergunta, Jesus está respondendo sobre isso também. Eu quero ler rapidamente Mateus a partir do 5 com vocês, para nós vermos como bate com Lucas. 24:5. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Tem algumas coisas que estão acrescentadas neste lugar, aqui em Mateus. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Jesus ele vai dar uma sequência das coisas que vão acontecer. E Jesus vai falar assim, ó, isso vai acontecer, mas é só o início. Depois ele vai falar assim, ó, isso aqui está começando a acontecer, mas é o início das dores. Depois ele vai falar assim, e daí vai acontecer isso. Mais ou menos como se fosse na metade. E depois no final ele vai dizer assim, ó, e o evangelho do reino, e então virá o fim. Então nós temos que entender se já aconteceu as coisas do início e do meio, e se já aconteceu a coisa do fim. Primeiro ponto que ele fala, que surgiriam falsos cristos. Se você acha que Jesus foi o primeiro a se intitular o Messias, não foi. E depois dele também veio um monte de gente. Esses aqui são uma lista de Messias judaicos que já apareceram, tá? Jesus está até, é o segundo que está ali. Simão, lá desde a época de Jesus. Teudas, Menahem ben Judá, Simão Bar Koba. Vai vindo durante a Idade Média, várias pessoas surgindo. Até aqui embaixo o último, Menachem Mendel Shenenson, que é agora recente. Então vários vieram dizendo serem o Cristo. Agora coloca a segunda lista ali. Tem messias cristãos também. Pessoas que já não cumprem nem o início, né, da palavra porque não são judeus. E o último é até da nossa terra, pessoal. Álvaro é o nome do nosso Jesus. Nosso porque ele é nascido aqui em Criciúma, se não me engano, aqui em Santa Catarina. Então isso aqui já se cumpriu, isso era o início. Um monte de gente já veio afirmando ser o Cristo. Eu quis colocar pessoas que realmente se comprometeram com esse seu chamado. É o seu mesmo, ela se chamou e ela continuou nesse chamado pessoal. Daí Jesus vai falar assim, ó, e vão haver guerras, rumores de guerra. Esse aqui eu até tentei fazer um levantamento de quantas guerras tiveram desde Jesus até nós, mas não tem nem estatística disso, só tem estatística das maiores guerras. Será que já teve guerra depois que Jesus profetizou isso? Desde que eu nasci, até hoje, sempre se falou sobre uma possível terceira guerra mundial. Sempre. Não sei se você já ouviu também sobre isso, mas sempre. Rumores de guerra, a própria Guerra Fria que existiu, foi um rumor de guerra, porque ficaram décadas falando que iam guerrear Estados Unidos e Rússia, União Soviética, e realmente não chegaram às vias de fato, graças a Deus, né? Senão não estaríamos aqui para comentar isso. Segunda parte que ele fala do princípio das dores, dizendo que nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos. Pessoal, fome tem até hoje, durante toda a história já teve. Pestes teve durante toda a história, matavam mais do que matam hoje, porque hoje até a gente tem muitas tecnologias na medicina. Daí Jesus começa a falar para aqueles que acreditam em Jesus: vão entregar vocês para serem atormentados,
vão matar vocês, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. É que aqui nós não vemos nada, parece que não se cumpriu essa palavra para nós. Mas cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos no mundo hoje. Isso faz com que os cristãos sejam o grupo religioso mais perseguido do mundo. A fonte Missão Portas Abertas eu peguei agora, de 2017. 215 milhões de pessoas são perseguidas por serem cristãos no mundo. Já imaginou o que é isso, pessoal? São mais pessoas do que brasileiros. Um pouquinho mais, né? Diz que o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de pessoas. Então, mais pessoas do que um Brasil são perseguidas simplesmente por dizerem assim, ó, eu creio em Jesus. Todos os dias, se nós procurarmos as notícias, nós vamos ver que essa palavra se cumpriu durante a história, mas está se cumprindo nos dias de hoje. Só que, irmãos, nós vivemos num paraíso, você concorda comigo? Nós vamos para a igreja que nós queremos, a hora que nós queremos, cada um escolhe o cristianismo que quer viver, de tão fácil. Hoje eu quero fogo, não, hoje eu quero mais tranquilo. Não importa o que Jesus quer na reunião de hoje, eu quero isso. Porque é fácil aqui, né? Então hoje nós vivemos um tempo em que a gente até escolhe a palavra que a gente quer receber, o tipo de louvor que a gente vai ter, enquanto muitos irmãos choram quietos, porque eles não podem fazer barulho, eles não podem fazer nada, eles não têm a Bíblia inteira para ler, porque se eles tiverem uma Bíblia inteira, a chance de serem pegos é muito maior. E ele fala, vão matar vocês, estão matando, vão atormentar vocês, estão atormentando, vocês serão odiados. 215 milhões de pessoas sentem isso na pele, são odiados simplesmente porque tem Jesus. Depois a gente acha que está sendo perseguido pelo inimigo. Meu Deus do céu, me sinto até envergonhado de pensar nisso. Nesse tempo, Jesus continua falando, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, aos outros se odiarão. Será que as pessoas se odeiam hoje? Muito. Será que as pessoas se traem hoje? Muito. Muitos serão escandalizados. Será que o pessoal se escandaliza hoje? Muito. Mas não é esse nosso escândalo, esse nosso odiar nosso irmão. Eu odeio ela porque ela veio com o mesmo vestido que eu. Eu vou trair o meu amigo hoje aqui, mas tudo bem, a namorada. Não é esse tipo de traição, é trair a fé, o evangelho. Pessoas que vão odiar umas às outras por causa da sua fé, traindo, entregando. Em países onde há perseguição, acontece muito isso. Pais que não aceitam o filho ter se convertido, vai lá e entrega para as autoridades, o filho é morto. E daí Jesus fala assim, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Pessoal, eu nunca vi tanto nome de igreja, como existe hoje em dia. E assim, glória a Deus que tem muitas igrejas, que existam inúmeras, centenas, milhares de igrejas, não tem problema, que seja uma só igreja realmente no Senhor. O problema é que hoje a gente tem de tudo, inclusive muitas seitas, muitas heresias, muitos falsos profetas que levantam, não para pregar o evangelho de verdade. Você concorda comigo? Muitos, no mundo inteiro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe quando nós vemos que o amor se esfriou? Hoje nós vemos a violência e para nós é normal a violência. Hoje nós vemos pessoas sofrendo, pessoas na rua, pessoas passando fome, e para nós é normal. Sabe quando o amor se esfria? Quando coisas importantes não fazem diferença para nós mais. Quando nós nos tornamos indiferentes ao outro ser humano. Mas a Bíblia vai terminar Jesus dizendo assim, então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Tudo isso que eu falei para vocês já aconteceu, está acontecendo na nossa vida. Mas quando Jesus vai falar, e aí vai chegar o fim mesmo, ele vai colocar isso, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E daí isso a gente já consegue entrar em desespero total, porque eu nunca vi falar tanto da expressão evangelho do reino quanto de 3 anos para cá. Eu busquei no Google para ver se era só aqui ou tem outros lugares.
Daí o Google dá o número de respostas que ele acha, né? Em inglês, eu coloquei em cada idioma, Evangelho do Reino, não coloquei versículo nem nada, Evangelho do Reino em inglês, 5 milhões de resultados. Português, 389 mil, tá até pouquinho, né? Em espanhol, 418 mil resultados. Em francês, 472 mil resultados. Em chinês, 8 milhões 730 mil resultados. Em árabe, 103 mil resultados. E em hindi, que é lá falado na Índia, 21.700 resultados. E em português nós temos aproximadamente 112 mil resultados para Reino de Deus no YouTube. Será que está sendo falado sobre o Evangelho do Reino hoje? Muito. Eu me impactei até com a China, pessoal, em mandarim, né? Eles falam em mandarim. Mas na China, lógico que eles têm lá mais de 1 bilhão de chineses, também ajuda, né? Mas são lugares que nós, às vezes, pensamos que não existe muito o Evangelho. Vamos lá salvar esse povo. Lá se está sendo pregado o Evangelho do Reino. Outro fato que me assustou muito é descobrir que no idioma hindi, falado na Índia, só existem 21 mil resultados para o Evangelho do Reino, para um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Então na Índia está sendo ainda pouco falado sobre o Evangelho do Reino. Índia, Indonésia, países que têm muita perseguição também, mas está sendo falado como nunca antes. Se você nos acompanha aqui no Atração e na comunidade Deus Provedor, pastor mesmo, pastor Eloy, tem ministrado sobre o Evangelho do Reino. Agora, nesse momento, nós estamos passando por uma sequência de mensagens falando sobre o Evangelho do Reino. Jesus já pode voltar para nós? Já pode, porque então virá o fim. A única coisa que precisa é em todo o mundo. E pode ter certeza, existem missionários indo em todo o mundo pregar sobre o Evangelho do Reino hoje. Lucas 21, 24, diz assim, ó: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Aqui Jesus está dando a resposta daquilo que nós comentamos. Ele está falando quando aconteceria a destruição do templo de Jerusalém. Eu já vou te antecipar, já foi comentado isso, mas aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A destruição do templo de Jerusalém aconteceu em 70 depois de Cristo pelo general Tito de Roma. Ele destruiu toda a cidade, destruiu o templo também, mudou o nome de Jerusalém, mudou o nome da região, inclusive, de Israel. Então tudo que Jesus falou se concretizou. Por isso que nesse versículo falou, e cairão ao fio da espada, porque os romanos foram e mataram todo mundo. E para todas as nações serão levados cativos. Naquela hora, os judeus se espalharam pelo mundo. Jerusalém será pisada pelos gentios. Os romanos entraram, pisaram em Jerusalém. Mas a parte importante desse versículo é, até que os tempos dos gentios se completem. Porque nós comentamos nas 70 semanas de Daniel, que passaram já 69 semanas, mas a história ela teve uma pausa. E nós falamos, mas não provamos naquela hora, que havia o tempo da igreja. O tempo da igreja é o meu tempo, o seu tempo, amém? Glória a Deus. Ainda bem que teve essa pausa, né? Aleluia. É o meu tempo e o seu tempo. E Jesus fala assim, ó, que esse tempo dos gentios, ele vai se completar. E quando ele se completar, irmãos, espero que todos nós desapareçamos juntos, amém? Glória a Deus. Mas ele fala, até que o tempo dos gentios se completem. Mas se o tempo dos gentios vai se completar, nós temos que voltar à história dos judeus. Por isso que eu passei o vídeo dos judeus, daqui a pouco eu vou passar outro. Porque as nossas histórias, elas vão juntas hoje em dia. Eles esperando o Messias e nós esperando a volta do Messias. O nosso tempo está se completando. E os sinais que o tempo dos judeus está voltando, estão acontecendo. Nessa destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, de lá até hoje, o Estado de Israel nunca mais existiu, até 1948, agora, recentemente. Os nossos pais, os nossos avós eram já nascidos. Em 1948, o Estado de Israel ele foi feito pelas Nações Unidas. Irmãos,
O fato de os judeus voltarem novamente por um lugar só, o lugar deles no mundo, para nós que sabemos que eles são um relógio de Deus, tem que pesar muito, nós temos que pensar muito nisso. Os muçulmanos, eles ficam felizes porque eles dizem assim, ó, Deus reuniu o seu povo num só lugar para ficar mais fácil para a gente matar todos eles. Mas nós sabemos que Deus tem outro plano. E que o tempo dos gentios está se completando porque Deus está preparando o tempo do povo dele, que ele tem aliança também, que são os judeus. Mas sabe o que os judeus estão ansiando? Pela reconstrução do templo deles. Porque eles acreditam que o Messias vai se manifestar, mas eles precisam do templo. Eles já têm um estado agora, eles já têm novamente uma língua. O povo está voltando para Israel, milhões já voltaram. Agora eles começaram a preparar para a construção do templo deles. Você já deve ter visto uma foto de Israel. A foto de Jerusalém tem um domo assim de ouro. Quantos já viram essa foto, essa imagem? Levanta sua mão aí para eu... Então você sabe que existe lá uma cúpula de ouro, que é o domo da rocha que a gente chama. E lá hoje, que era o monte do templo antigamente, hoje tem essa mesquita muçulmana. Mas lá os judeus esperam, anseiam pela reconstrução do templo deles. Eles estão falando que essa geração de crianças deles, essa é a geração que verá as profecias se cumprirem. Os judeus têm três, eu não estou passando aqui, mas são 3 comerciais disso, onde eles mostram, essa é a campanha que eles estão fazendo. As crianças, ou seja, os mais novos, estão prontos. Essa é a geração. Lucas 21:36, fala assim, ó, Jesus está falando. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Todas essas coisas que vão acontecer, quais são essas coisas? Mateus 24:21, não precisa abrir, eu só vou ler para você. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aqui é onde nós vemos falar sobre a tribulação e a grande tribulação, que é um momento único na história da humanidade, que é o motivo pelo qual nós nos reunimos e adoramos a Jesus aqui, esperando a sua volta, porque nós sabemos pela palavra que existirá esse tempo, que é único na Bíblia, único no mundo. Esse versículo em Mateus fala, nunca houve antes, nunca haverá depois. Tamanha tribulação como essa. Só que lá em Lucas 21:36, que você acabou de ler, ele fala que nós devemos orar, para que nós sejamos encontrados aqui, sejais havidos por dignos. Eu sei que algumas versões talvez não estejam falando sobre isso, digno, mas no original, no grego, a palavra katachio, ela é digno, ser considerado digno. Então, independe se a tua versão fala ou não, no original fala isso. Ele fala, orem para que vocês sejam considerados, que vocês sejam encontrados dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Só que é engraçado porque se nós falamos que a salvação é pela graça, por que nós precisamos ser dignos? E essa dúvida se responde porque estamos falando de duas salvações diferentes aqui. Talvez você nunca ouviu esse termo, mas eu vou falar e alguns vão relembrar. Nós ensinamos aqui que existe uma completa salvação, a salvação no corpo, na alma e no seu espírito. A salvação que nós temos no nosso espírito é a salvação pela simples fé em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou e que Ele é o nosso Salvador. Todos creem nisso aqui? Amém, então você é salvo, glória a Deus, no seu espírito você é salvo, você tem a vida eterna. Você não precisa ser uma pessoa digna nesse sentido aqui, você simplesmente tem que ser alguém que está usufruindo da graça de Deus, não depende de você, depende dEle. Mas se existe aqui uma recomendação de Jesus dizendo assim, ore, e tomara que você seja digno, para você não passar por essa tribulação, então existe algo que nós devemos fazer, para evitar as tribulações que vão vir.
E nós sabemos que isso é a salvação na alma, isso é o quê? O comprometimento com Jesus, isso é a sua vida em santidade que vai determinar se você é ou não alguém salvo na sua alma, que nós também chamamos de vencedor. Se eu perguntar quem é vencedor? Aí, glória a Deus, todos nós somos vencedores. Mas não é a nossa fala que diz isso, é a nossa vida. São as nossas escolhas. E Jesus vai falar o quê? Ore, irmão. Primeira pergunta que eu faço, você está orando, irmão? Que se você está, meu Deus, eu não estou nem orando, então eu estou lascado mesmo. Calma, porque até esse momento espero que ele não tenha voltado para arrebatar ninguém. Estamos todos lascados juntos, se isso aconteceu, né? Ore, mas também viva uma vida em santidade, seja digno, porque se você for digno, você não estará aqui durante essa tribulação, você estará em pé diante do Filho do Homem, de Jesus. Já pensou, não é muito melhor? Eu espero que nós estejamos de pé diante do Filho do Homem. Em Mateus 24, 40 e 41, dizendo assim, então, estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estando os duas moendo no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Jesus está falando isso, então há um momento aqui diferente da sua segunda vinda, porque na segunda vinda ele está vindo. Simplesmente ele vai aparecer sobre toda a terra. Vários versículos eu poderia ler para mostrar isso. Mas aqui ele está mostrando alguém que está sendo tirado, ou seja, haverá um momento de arrebatamento, de rapto. Então as pessoas realmente desaparecerão, as pessoas serão raptadas dessa terra por Jesus. Eu quero ser, é o único rapto que eu quero na minha vida, é esse aí. Mas um será levado, o outro será deixado. E aí, irmão, se fosse agora, você seria deixado ou você seria levado? E se esse temor não está no seu coração, é porque você não entendeu o tempo que nós estamos vivendo ainda. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Pula para o 5,9 agora, rapidinho, só vira a página ali ou está na mesma ainda. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, esse segundo que eu li, o 5,9, ele para mim, ele acaba com a dúvida se os salvos, né, na alma, se os vencedores passariam pela tribulação, a grande tribulação, porque ele fala que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, e aqui no grego está soteria. Então, fica claro que Jesus não quer que nós passemos pela tribulação, porque você vai ouvir muitas pessoas, irmãos, e muitos irmãos abençoados, que vão falar que quem estiver aqui na terra e for de Jesus, vai passar por toda a tribulação e grande tribulação. E eu até creio nisso, acredito nisso, mas para aqueles que só são salvos pela graça, mas continuaram vivendo de qualquer jeito, não se preocuparam em mudar de vida. E ele vai explicar aqui que vai ter uma trombeta. Como é que vai ser essa trombeta, pessoal? Eu não sei como vai ser, eu só sei que eu quero ouvir. A gente vai ter algum lugar... Se você já ouviu como é que é uma trombeta, ela é assim, mas muito mais alto. Espero que ninguém esteja surdo, né? Mas acho que até os surdinhos vão ouvir. A Bíblia fala que nós vamos subir e encontrar Jesus nos ares. Para fechar, existem 3 correntes sobre a questão do arrebatamento, se ele seria antes da grande tribulação, antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. E eu estou usando a tribulação 7 anos. Muitos chamam os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. E eu posso dizer que eu acredito no arrebatamento antes dos 7 anos, antes da tribulação e da grande tribulação. Eu não acredito depois dos 7 anos, por quê?
Não tem lógica para mim, ao meu ver. Muitos irmãos, respeito, acreditam nisso. Não sei se o pastor falou isso no retrasado, falou sobre esse antes, meio, depois. Eu não acredito porque eu não sei se a gente só ia dar um pulinho nos ares e já ia voltar. Não tinha porquê, né? Eu já ficava por aqui mesmo. Se Jesus vai chegar, vai dizer, ó, aqui, ó, ele fala que os anjos vão lá separar todos os que são deles, dos quatro ventos, dos cantos dos céus. Então a gente já ficava aqui e já começava o reinado com Cristo, depois de ter sofrido um monte, morrido, estava tudo ruim. Não acredito também na metade dos 7 anos, porque aqueles que apoiam que será na metade, eles dizem que como os 3 anos e meio, os primeiros, serão de falsa paz, ainda não haverá perseguição. Mas eu não acredito porque esses 3 anos e meio de falsa paz, ainda assim é o anticristo que estará governando. Então será muito complicado acreditar que, mesmo com o anticristo governando, Deus ainda nos deixará aqui, porque a ira vai vir de qualquer jeito. Então eu creio, do fundo do meu coração, e acho que até a melhor forma de crer é que vai ser antes. Antes dos 7 anos da tribulação e grande tribulação, aqueles que são vencedores vão ser arrebatados, vão desaparecer realmente, vão se encontrar com Jesus nos ares. Você pode pegar o texto de Noé, que ele ficou 7 dias dentro da arca, antes de realmente vir o dilúvio, antes de vir a destruição, ou seja, como se fossem os 7 anos dos vencedores com Cristo, antes da grande destruição, que como foi o dilúvio, será o Armagedon, a segunda vida de Cristo. Ou você poderia pegar as parábolas de Jesus que falam sobre as núpcias, as bodas do Cordeiro, porque esses 7 anos serão 7 anos de festa. Você gosta de uma festa, irmão? Eu gosto. Essa vai ser a mais louca das nossas vidas. Vai ser o casamento da história, não é nem do ano, né? Da história. Cristo e a sua igreja. Eu não acredito que somente o apelo emocional transforme a vida de um cristão. Mas eu acredito que a consciência de quem você é, de quem Deus é, e do tempo que você está vivendo, isso tem que gerar um impacto na sua vida a cada minuto, em todos os momentos. E nós precisamos tomar atitudes conscientes nesses dias. Porque não adianta a gente só ficar erguendo a mão no momento que diz, quem quer subir com Jesus? Uou, todo mundo quer subir com Jesus. Mas quando é viver realmente a palavra, viver o evangelho, daí o negócio complica. Sabe qual é a maior dificuldade que a gente tem talvez para fazer a obra de Deus hoje? Aqui no Brasil, aqui em Joinville? Número 1, a coisa número 1 que eu ouço aqui, cansaço, pelas muitas ocupações da vida. Talvez você está vivendo isso hoje, você é líder, supervisor, coordenador, Papa, 4ª pessoa da Trindade, não importa o seu título, talvez você é um membro da comunidade, talvez você é de outra denominação, mas você fala, meu Deus, eu estou cansado, Senhor. Eu estou cansado porque é muita coisa. E eu vou falar para você que esses dias eu estava orando e falando isso para Jesus. Estava falando, Jesus, é coisa demais. E é engraçado que quando a coisa é demais, a gente não pensa em desistir das outras coisas. A gente já pensa em desistir alguma coisa da obra. Meu, mas por que de todas as prioridades da vida dela? Facebook, internet, namoro, dormir, comer, respirar, não. Mas ela quer desistir da obra. Eu não posso mais discipular, não posso mais ir em GC, não posso mais ir na escola de crescimento, não posso mais ir em tantas coisas. O nosso único dificuldade, o nosso único empecilho é ter várias outras ocupações. Às vezes nós queremos desistir das coisas, não entendendo que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Se são acrescentados, vai ter mais coisas, mas vai ter, não é só mais bens, mais dinheiro, mais sonhos, é mais ocupações também, mais trabalho. Mais pessoas te buscando, mais pessoas dizendo que precisam de uma saída, que precisam de Jesus, que precisam de uma solução para suas vidas. Mais coisas serão acrescentadas, mais vidas na sua mão para discipular, mais um GC para você liderar, para você ser supervisor, mais um departamento para você estar trabalhando aqui no templo, lá fora, com crianças, nos hospitais, nos presídios penitenciários. O que eu sei é que Deus quer muito mais de nós, nessa hora.